Quero aqui partilhar com vocês alguns pontos, aprofundar alguns pontos que acho que sejam interessantes sobre a teologia do corpo, mas indo para o âmbito da revolução sexual, tá certo? Esse autor aqui, eu falo muito sobre Christopher West, que é um autor muito conhecido. Aqui trouxe vários livros dele, né? Um autor muito conhecido, um americano, que desenvolveu e tem um instituto sobre isso, né? Sobre a teologia do corpo. Mas existem outras pessoas, outros autores, que falam de modo muito rico, e um desses é esse jovem aqui. Quer dizer, na época, né, era jovem, né? Já é um homem casado, o Jason Evert. Ele tem um testemunho maravilhoso, esse jovem aqui. Se vocês quiserem depois ver, procurar o testemunho dele, é um testemunho belíssimo. O trabalho que ele faz com jovens, mas o testemunho de ter vivido a castidade. Ele viveu a castidade, se casou, virgem. Imagine, está falando de um homem, não está falando de uma mulher. Ele teve um encontro pessoal com nosso Senhor e viveu uma vida de muita santidade, buscou viver uma vida de santidade, procurou encontrar, né, aquilo que ele de fato era chamado a viver. Tanto é que ele até comenta em um dos testemunhos dele, com a sua noiva, que um canal que não tinha nada a ver o convidou para dar um testemunho sobre ele, porque eles viviam a castidade. No noivado, eles viviam a castidade, né? E ele disse que, assim, o canal não tinha nada a ver sobre isso. O canal não tinha nada a ver sobre isso. E o canal era, na verdade, tinha, assim, a ideia, a temática do canal era coisas estranhas. Ele até brinca, né? O canal tinha, assim, a ideia é gravar vídeos que falavam de coisas estranhas. Imagine só que coisas estranhas eram, na verdade, viver um namoro casto. Para as pessoas, o que é estranho é viver aquilo que, na verdade, é o que faz com que nós sejamos verdadeiramente diferentes. Seu casamento é diferente porque você não vive a sua vida como o mundo a vive, né? Os seus relacionamentos são diferentes porque você não vive como as pessoas do mundo vivem. Você vive diferente. Você entende o sentido dos seus sacrifícios, das suas ofertas. Queria trazer para vocês aqui alguns pontos aqui interessantes sobre, a gente poderia até dizer, né, é um tema que está em um documento, mas que fala sobre a teologia do corpo. Diz o Papa São João Paulo II, o homem não pode viver sem amor. Ele permanece para si próprio um ser incompreensível. Um homem não pode viver sem amor. Essa é a vocação de todas as pessoas. É claro que o mundo distorce e muito o conceito do amor, né? O mundo distorce completamente. Chama de amor aquilo que não é amor. Chama de amor o contrário do que é o amor. Chamam o uso de amor. Por isso que São João Paulo II, ele diz, nós devemos nos relacionar com os outros, nunca se esquecendo que nós estamos diante de um sujeito. Eu não posso me relacionar com os outros fazendo dos outros um objeto. Em circunstâncias nenhuma. Em circunstâncias nenhuma. O outro, para mim, é sempre um sujeito. É sempre um sujeito. Isso faz com que eu respeite essa outra pessoa. Quem não viu por aí alguma notícia, tempos atrás, mas isso acontece em muitas situações, alguém atear fogo em um mendigo? Quem não já escutou isso? Aí você fica pensando, meu Deus, quem é aquela pessoa? Não é? Porque eu estou diante de uma pessoa. O sofrimento, as dores, as feridas, os pecados não tornaram aquela pessoa
diferente do que ela é. Continua sendo uma pessoa. É claro, e aqui também a gente poderia falar de uma certa despersonalização que acontece à medida que a gente vai deixando com que o pecado entre na nossa vida, a gente vai começando a aderir à mentalidade do mundo, né? Assim, aqui eu uso esse termo despersonalização para dizer do que o pecado pode fazer conosco. O pecado realmente pode nos despersonalizar, destruir a nossa dignidade de filhos de Deus. Mas a gente não perde isso completamente. Porque Deus nos criou à sua imagem. E quando eu olho para alguém com todas as suas feridas, eu estou diante de alguém que me recorda que naquela figura existe uma pessoa e essa pessoa tem uma dignidade. E eu preciso reconhecer a sua dignidade. Parar para agredir, para matar, para fazer o mal contra alguém, é, na verdade, um sinal de uma verdadeira despersonalização. Quando a pessoa faz algo nesse nível, você vê o grau de maldade que existe no coração de alguém. Então, o outro é sempre um sujeito. Eu reconheço a sua dignidade. Reconheço o seu valor. Trato essa pessoa a partir do valor que ela tem. A gente tem que estar sempre buscando isso. Tratar os outros reconhecendo o seu valor. É uma luta que eu sei que o pecado às vezes faz com que a gente se esqueça disso, mas a gente precisa cada dia lutar mais para reconhecer o valor de cada um. O homem não pode viver sem amor. Ele permanece para si próprio um ser incompreensível e a sua vida torna-se destituída de sentido. Imagine, a gente perdeu o sentido da nossa vida. É por isso que tem outro texto que vai dizer que é Cristo que revela ao homem o seu próprio mistério. Se a gente quer, de fato, compreender o nosso mistério, é preciso olhar para Jesus. Porque Jesus é o homem perfeito, o homem acabado. Acabado no sentido positivo, né? É o homem pleno, perfeito, pronto. Nós olhamos para a sua humanidade. E a partir dele, a gente consegue encontrar o nosso mistério. Se encontrar dentro do mistério de Deus. Nós passamos a nos encontrar dentro do mistério de Deus. Reconhecer a nossa dignidade de filhos de Deus. Na continuação do texto diz: esta é precisamente a razão pela qual Cristo Redentor, como já foi dito acima, revela plenamente o homem ao próprio homem.